You promised O Senhor prometeu that there would be somebody on the throne que haveria perpetually alguém no forever, trono perpetuamente para sempre. that would have a land of our own. Now look Que where we are. teríamos uma terra nossa. Agora, olha onde nós estamos. Remember, the Lord has taken me there, Lembre-se que o Senhor me levou and lá I've walked the journey. Remember? e eu andei With the two aquela letters, the white jornada com envelopes. as duas cartas com os envelopes If you read brancos. Nehemiah 2, you'll understand. Se what você I'm lê saying. Neemias And then every 2, time você vai entender o que eu estou the dizendo. roads, there E are toda gates vez with durante o key caminho full haviam departments. portões. When you show the letter is when they Quando open. você mostrava a carta, então eles abriam. I have walked that journey. Eu andei naquela Why? jornada. Because I was handling Por quê? Porque eu from the estava time when the lidando decree is made. no That's why tempo that night quando the o Lord decreto gave me the é journey. feito. When the Então envelope foi was quando given. o Senhor me deu a jornada e o envelope, e os rebuild. 2 envelopes para ir Not Israel. e reconstruir. So- Não Israel. Então, Now things are bad. agora as coisas estão All ruins. the hope is gone. Toda a esperança acabou. And then, Então, way back in prophecy, olhando lá atrás na profecia, Isaiah. Isaías. Isaiah spoke in Isaiah chapter 9. Isaías falou em Isaías Verses capítulo 6 9, versículo and 6 7. e 7. Isaiah said, Isaías disse, okay, we have to wait, right? ok, eu tenho que esperar, For certo? unto us a child is born, Porque um menino nos to nasceu, us a son is given, um filho se nos deu. and the government will be on his shoulders, O governo estará sobre os seus and ombros. he will be called Wonderful E Counselor, ele será chamado Mighty Maravilhoso God, Conselheiro, Deus Everlasting Forte, Father, Pai da Prince of Eternidade, King Príncipe of da Kings, Paz, Rei dos Lord of Reis, Lords, Senhor dos Savior Senhores, of the world, Salvador do the lily mundo, of the valley, o lírio dos the rose vales, of Sharon, a rosa the de living Saron, water, a água the viva, living stone. a pedra viva. He is the Messiah, Ele é o the Messias, Lamb of God. o Cordeiro Hallelujah. de Deus. Aleluia. So now, you Então, are agora, beginning to... Can you sit down for a moment? You are vocês beginning to podem se understand sentar. Vocês estão when começando a Nathan entender came to David, quando what Natan veio a Nathan said. Davi. O que foi Only que now you can Natan understand. disse? Somente And whom Nathan agora talked vocês about. podem entender. E de quem Natan falou? Whom Nathan talked about De quem que when he Natan came falou to David, quando ele veio a to talk Davi to David that thus para falar saith com the Lord Davi of que hosts. assim diz o Senhor Now dos you're beginning to understand exércitos. whom Nathan Agora was você talking está about. começando a entender de quem que Davi, de Ele quem que says, Natan estava Of falando. the greatness of the increase of his Quando ele government diz and ao- of peace, there agora shall é be no Isaías, end. do aumento He will do seu reign governo on e a paz David's não throne, terá fim. Ele reinará no and trono over de his Davi kingdom, e sobre o seu reino, establishing and estabelecido with e justice sustentando and com righteousness justiça from that e time on retidão and daquele forever. tempo e para That is sempre. serious. Isto And the é zeal sério, of the Lord Isaías Almighty 9. will accomplish E o this. This is zelo very do Senhor dos serious. Exércitos fará isto. Isso é muito sério. Now, Agora, that's why I said, for you to é best por isso que eu understand disse, Christian para salvation, vocês you must entender understand melhor a this. salvação cristã, você tem que entender What the isto. Lord said to David. O que o Senhor disse para Davi. The great news As grandes is notícias that now we know é que agora nós it was sabemos not Solomon, que não era and Salomão neither was it about Zedekiah. e também não estava falando de Zedequias. It was about the eternal son Era a of David. respeito do And eterno today we're going filho to de walk through it Davi. very deeply. If you E give me hoje time, nós I'm vamos just going to parar handle a por little bit isso and then we'll take a muito short break. profundamente, I se want to vocês get me very derem deep tempo. where I'll take Então you vou shortly fazer today. um pequeno intervalo. Eu vou Because levar vocês muito It was profundamente hoje. about this king. Porque era a respeito deste rei. And so now, Então agora, fast forward until today. você agora leva lá na frente. Go to them Vai até lá and announce to them e anuncia para the eles, four ends of the earth aos quatro cantos da that terra, the kingdom of God is que near. o reino de Deus está próximo.
Now you understand Agora vocês why I entendem am here. por que eu estou aqui. Run to them and Corra announce até to them eles that e the anuncie kingdom para of God eles is near. que o reino de Deus está That's próximo. why in the prophetic É por timeline that isso you que can na put here, linha do tempo profético que nós it was podemos really pôr very aqui, shocking é realmente that muito chocante he could suspend this. que eles puderam, and que ele handle pôde this. suspender o That estabelecimento he do could put trono para aside lidar com a igreja, the program que ele pôde pôr de lado, for ele pôs de restoration, lado for bringing o back programa para a restauração, para the throne trazer of de David. volta o trono de Davi and handle a people e whose names I lidar know their com faces um I can see. povo cujos nomes eu conheço, Called cujas Gentile faces Church. eu posso ver, This is chamados serious. Igreja dos Gentios. Isso é sério. It is mysterious Isso é because of what we're going to misterioso. handle. Today we're Por going to causa do handle que nós vamos lidar. the innocence Hoje of the nós Christ. vamos lidar com a I know we handled inocência it de with Cristo. one team here Eu sei recently. que eu lidei com um time aqui recentemente. Over Nós here, right? There fizemos was a isso, group, foi I think there was a aqui. group here. Houve um The grupo foreign, aqui. the international team, or which one? Não foi. Local team, Nairobi, right? Foi Okay, Nairobi, o time local de Allow the rest Nairobi. also partake. Permita Ai, então que o ai, resto agora participe. Ai, Step ai, by step. ai, ai. Passo a Why passo. has the Lord sent us to you? Por que o Senhor nos And enviou where até is the vocês? urgency? E onde está a urgência? Where is the udarura, the urgency that you should Onde prepare now está quickly? Because a these things are urgência about de que vocês devem se preparar agora e rapidamente, porque estas coisas estão prestes a He's saying acontecer. Ele está dizendo that the lineage came up to Zedekiah que a linhagem chegou and it até ended Zedequias with pain and e sorrow terminou and com misery. dor e tristeza, terminou miseravelmente e com vergonha. Can you focus on me for a moment? Vocês podem focar no Let me profeta um repeat this. momento? Then we'll take a Deixe-me short break and come repetir back. isso. He's Então nós saying, vamos fazer um intervalo. Ele está the dizendo, Lord came out o Senhor veio and promised. e prometeu. He promised David Ele prometeu para Davi an eternal throne um trono eterno, with an eternal king seated on com the um throne. rei eterno sentado no trono. And then E in então, their runnings, durante they now aquele run tempo, into eles rebellion agora entraram and em sin rebelião e and pecado occult, e ocultismo, wickedness, iniquidade, and the wages of sin is, e o salário do and pecado then é Zedekiah. a morte. Então, That Zedequias. lineage, people were looking Aquela linhagem, ends in Deus that estava sad procurando, very sad. que aquele povo estava buscando, terminou dessa forma tão And then, triste. E então, The Lord Almighty, o Senhor who said, no, Todo-Poderoso, don't build me. que disse, I não will me build you a construa, house. eu vou construir uma He casa meant para você. this Ele one. quis dizer, esta casa Are you aqui, still on that esta scripture? profecia. Hallelujah. Vocês estão vendo essa Because said, escritura? bring down this house and I'll build Porque you ele diz, 3 days. traga esta casa e eu vou construir. Messiah. Ele quis dizer, We were still o in second Messias. Samuel. Ainda estamos em We 2 were on 17, Samuel, right? estamos no 17, certo? Or on 16. No 16. 2 So Samuel now- 7, 16. Então agora, And then então, Isaiah now pronounces himself. Isaías agora Thus saith the Lord. se pronuncia The e ele king diz, is coming. assim diz o Senhor, And that um king rei está vindo, e este rei, We have seen is the Messiah. nós vimos que é o And then Messias. after E about então, probably 500, 600 depois de years of God, provavelmente 500, things are 600 anos se passaram, There is fear. as coisas estão No horríveis. hope. Há What medo, happened with the não há promises of esperança. O que aconteceu then com as Matthew promessas chapter de 1 Deus? verse 1. Então, Mateus capítulo 1, versículo 1. After now finishing with all that happened there, Depois de terminar com tudo o que And then, aconteceu lá, he says the então, following. He says, ele this is the diz o genealogy seguinte, of Jesus Christ, esta é a the Messiah, genealogia the de son of Jesus David, Cristo, o the son of Messias, Abraham. o filho de Davi, You understand o now? filho de The Abraão. Lord Vocês now makes us entendem understand. agora? He rekindles O Senhor nos faz entender. this hope. Ele But I'm going reacende to bring essa you to the esperança. urgency. That's why Mas we're eu here. quero trazer para Because vocês a at one urgência. Por point, isso que nós the estamos rapture is aqui. about to happen. Porque em um ponto, That's o why- arrebatamento that's the está whole prestes thing. a Why acontecer. I'm going through É this. por isso And que eu I'll estou passando por juxtapose tudo isso.
E eu with the estou innocence of the sobrepondo Christ and how isto he was com a butchered inocência de Cristo e for como the ele sin he foi did not commit. sacrificado And e put morto them pelo together. pecado que ele não cometeu. you're going to E understand vou that the colocar Lord junto, is e really então bringing vocês vão entender que o Senhor time out. realmente está trazendo agora desta vez. It's time out. O tempo acabou. And so, Então, you see here, você vê aqui, even in chapter 2, até the mesmo no Magi, capítulo 2, os magos, when the Magi came, quando os magos vieram, they asked, where eles is the perguntaram: king onde está o rei who has been born here? que Where is the nasceu one aqui? who has been born king Onde of the está Jews? aquele que nasceu rei dos judeus? When John appeared, Quando João apareceu, John the Baptist said, repent, João for the Batista kingdom disse: of God has arrependam-se, porque o reino de Deus se aproxima, está próximo. This is serious. And the Lord had said, Isto é "You will sério. be O Senhor disse: my own son. ele Luke será chapter o meu 1, filho. before we take a short break, Lucas Luke chapter 1, capítulo 1. from 31, 33. Lucas capítulo 1, do 31 ao 33. You will be with child and give birth to That- a son. Ela dará And you are to luz a give him the filho name Jesus. e lhe dará o nome de He will be Jesus. great. Ele será And grande. he will be called the son E of ele the será Most High. chamado Did you understand Filho whom do Nathan was Altíssimo. talking about? Vocês entenderam de quem Natã estava falando? When Nathan said, Quando Natã disse, the Lord said, o Senhor disse: he shall be the son of God. ele será o Filho de Deus. It was about him Era a respeito and dele his kingdom. e o do That's why we are reino here. dele. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Ai, Ai! no. Não. Verse 33. Versículo Okay. So 33. verse 32 again. Ok. Versículo 32 He will be novamente. great. Ele He will será be called the grande Son of the e Most será High. chamado o Filho do The Lord Altíssimo. God will O give him the Senhor throne Deus of his lhe dará father o David. trono do seu If pai you can just endure Davi. with me, I can go deep on this. Eu posso ir mais profundo We'll se take a vocês break a me little later. suportarem. He said, Nós vamos fazer um intervalo mais tarde. Again, back to 32. Novamente Thank you ao for patience. 32. Obrigado pela sua paciência. He'll be great. Ele será grande. He'll be called the Son of the Most Ele High. será chamado Filho do Altíssimo. The Lord God O will Senhor give him the Deus throne of his father David. And lhe he will dará o reign trono do seu pai over Davi, the house of Jacob e ele forever. reinará sobre a casa de Jacó His para kingdom sempre. O seu Will reino never end. não This is terá serious. Now fim. you Isso é understand sério. who Agora vocês Nathan was entendem talking about. de quem Natã estava falando. And E the humiliation a humilhação, of a vergonha de Zedequias. I want you to factor that in. Eu quero que vocês The humiliation of Zedekiah, gravem the isso. slaughtering A of the sons in humilhação his de own eyes. Zedequias, o massacre dos Meaning, filhos being dele told, diante none of dos them, olhos none of your dele. children will be on Foi the throne. dito a deles: nenhum dos seus filhos And the vai se gouging sentar out no of seu his eyes trono. and taking him to E quando die os olhos in dele foram Babylonian furados e jail. levados para morrer dentro de uma prisão na Babilônia. Where is the promise then? Onde está a That the Lord promessa, gave? então, que o He Senhor promised that deu? whosoever attacks us, he Ele will prometeu smash que them. todos que nos atacassem, He ele promised os us land. They esmagaria. had been flushed O out. Senhor nos prometeu terra e eles foram tirados para fora And da then terra. now, Então you understand agora, whom Nathan was talking vocês about. entendem de quem He said his Natã kingdom estava will never falando? end. Ele disse: o reino dele jamais terá fim. And so, blessed people, Então, povo this is abençoado, serious. isto é sério. This is the kingdom Isto é o reino that the Lord has deferred que o for Senhor your sake. que o Senhor protelou, segurou por causa de vocês.
Não, eu preciso tomar cuidado, porque se eu falar assim, vocês vão achar que, não é, que vocês não são parte dele. Deixe-me colocar melhor. This is the king Este é o rei and his kingdom, glorious e o kingdom, seu reino, o seu glorioso reino, that the Lord sidelined que for o your Senhor tirou de lado por causa sake. No, de I would vocês. not clap. I would not Não, clap eu at não that. I would tremble. aplaudiria, eu iria tremer por Because isso. how can he Porque do that and como then I missed ele it? pode fazer isso, então, e eu perder de entrar, falhar em entrar? Como? Hallelujah. Aleluia. So step by step. Então, Let us go passo a step by step passo. on this. Vamos passo With a passo scripture. nisso, com as escrituras. Even on the Mount of Transfiguration, right? Até mesmo no Monte da This is Transfiguração, my certo? son, Este é o meu whom I filho, love. a quem eu amo. Hallelujah. Listen. Aleluia! Ouçam. Now turn with me right away to the book of Revelation. Agora, 22, abram that we may comigo bring no it livro do into context, Apocalipse 22, para eu trazer isso no that you may contexto, understand why we are para here. que vocês possam entender por que nós estamos aqui. So we're going to read very slowly. We'll finish Vamos together ler step by bem step. lentamente, Then take a vou short break terminar and come passo a back, right? passo, fazer Because um I really pequeno want to go deeper on intervalo e this voltar, porque eu realmente quero ir Why profundamente you must nisso like esta prepare the noite. church Por super que urgent. vocês têm que ir e preparar a igreja super urgentemente? Zedekiah has been humiliated. That lineage Zedequias tinha promise. sido humilhado, aquela linhagem prometida. The king himself O próprio rei has come veio and been murdered in a humiliating death. e on the cross. foi assassinado numa morte humilhante na cruz. Don't you think that God is Você não longing acha que and Deus desiring está so much ansiando e desejando that he tanto may finally finish with que Ele you possa finalmente terminar As com soon as vocês o mais rápido possível and recompense this king e recompensar este rei? Ai. and honor this king? E honrar este rei? When we handle Quando the nós innocence of the lidamos Christ, com a inocência de Cristo, then you put it together with the humiliation. então você junta com a Then you humilhação. will understand that even you Então would have você vai wanted to entender rush que até and put mesmo that throne vocês iriam Install querer it with correndo glory e estabelecer and aquele enthronement. trono, estabelecê-lo com glória, então down to prove who entronizá-lo has power. para provar But in any quem case, tem poder. right? Caso contrário, Time is also tempo. over. O right? tempo também terá acabado, So certo? Revelation 22 we're reading together. Então, Apocalipse 22, vamos ler juntos. Then the angel showed me the river Então, of the water of O anjo life, me mostrou o rio da água da vida. again, Novamente. as we are reading. For me, I'm joyful. Quanto a mim, eu Because I know estou tão this kingdom feliz. is coming. Porque eu sei que este reino It is está worthy vindo. to serve Ele this é king. digno. É digno. Because he is Esse worthy rei our é service. digno de ser servido. Because Porque ele é finally, digno do nosso the serviço. enemy will know. Porque finalmente o inimigo Finally, vai the king will be saber. enthroned. Finalmente o But rei as we estará read this entronizado. Revelation 22, Mas enquanto nós lemos este Apocalipse we are reading 22, it, nós estamos but I lendo, want you mas eu quero to read it as though que vocês leiam you are como hearing the se things Nathan was vocês telling. estão ouvindo as coisas que Natan estava dizendo This is para what Nathan Davi. was telling David. Era I've jumped- isso I've que jumped Natan 20, estava 21. dizendo para Davi. Eu I've pulei gone para o 22 21, because eu of fui time, para o right? 22 por causa do tempo. Hallelujah. That you may Aleluia. understand deeper Para que vocês possam compreender mais Nathan profundamente was o que telling Davi David. estava dizendo here. para Davi, o que Natan estava dizendo para Davi. Then Ele the diz angel aqui, showed me the river of the então water of life, o anjo me mostrou o rio da as água da clear vida, as crystal, brilhante flowing como from cristal, the throne of God fluindo, que saía do trono de and of the Deus Lamb. e do Cordeiro. So now, listen to this now. If you Então put back agora, the ouça timeline, isso agora. Se você this colocar is de okay. volta a That's why linha today it do was the tempo, word exposition. tudo bem. É por isso que hoje é uma I called it a exposição da convention. palavra. Eu chamei hoje de So that there convenção. is interactive, right? Para If, que look at this houvesse now. interação, certo? If you Olha isso put this agora. timeline on, Se você then you can colocar understand essa what linha do Nathan tempo was aqui, talking about. então você vai entender do que because for Natan me, I estava have seen dizendo. up to the other Porque end, quanto the a other mim, side. eu já vi até do The outro eternal lado, state. até o fim, o estado eterno.
That city I've described Esta is in the cidade eternal state. que eu descrevi, ela está no Even estado the tree of eterno. life I'm going to Até describe here is mesmo in the a eternal árvore state. da vida que eu vou descrever aqui está no estado eterno. Okay, now silence has Ok. come. That's good, right? Silêncio Hallelujah. agora But look at this consumiu, now. isso é bom. Olha In isso Nathan's agora. prophecy, Na profecia de Natã, you said, okay, Nathan meant ele disse, that he ok, wants quickly to come, Natã quis finish up with the dizer tribulation, que liberate ele the earth, queria and vir establish the rapidamente glorious acabar com a throne, tribulação, right? Where you libertar a people terra e reign estabelecer also o with the trono Christ, but glorioso, you'll be having glorious onde bodies. vocês também reinarão com Okay? Cristo And the com Lord in corpos this age has gloriosos. demonstrated with one E o was two Senhor types of nesta bodies, era mostrou isso, So, trazendo um que tem this- os dois tipos de but corpos what aqui. Nathan was talking Então about isso, mas o que transcends Natã this. estava falando transcende Oh, tudo yes. isso. Oh, sim! He said, forever. Ele disse, para sempre. This is for 1,000 years. Isto aqui vai durar só So 1000 anos. Nathan really spoke. Então, The Lord really spoke Natã, to David. o Senhor realmente falou com Davi. He spoke everything Falou tudo about you, about the kingdom, a about respeito eternity. de vocês, a respeito do reino, a respeito king da himself. eternidade e a respeito do Hallelujah. próprio rei. Aleluia! Because this lasts for only Porque 1,000 years. isto, o reino milenar, dura So he somente spoke 1000 here. anos na terra. Então ele está dizendo aqui, Forever. para Hallelujah. sempre. Am I losing Aleluia! anybody? Eu estou Not at perdendo all. alguém? Don't worry, we're Não, very slow. de forma nenhuma. Nós Hallelujah. estamos This indo is it. lentamente. So Aleluia. now he says É isso. here Então agora ele diz aqui That he sees a river que há um rio, as que ele clear vê um as rio crystal, brilhante flowing como cristal, from the throne of God and que of the sai Lamb. do So you trono can de see Deus the e do throne Cordeiro. of the Lamb. Então você pode ver o trono do Cordeiro. Aleluia. This is now Isto é agora in the eternal state, no the estado eternal real estate of eterno, God, the na eternal commonwealth of eternidade, God. no estado real de Deus, no reino eterno de Deus, lá This is now dentro. the throne forever. Isto é agora o trono para sempre. Hallelujah. Aleluia! And remember, I have jumped a E lot of things to lembre-se run to this. que eu pulei muitas coisas Because of para time. chegar aqui por causa do tempo. He's saying, Ele está then dizendo, he sees that I have seen this river. então, Oh, who eu is vi este rio. Oh, quem está pregando Do aqui? you remember at the throne Vocês of se God? lembram Again, let no me give trono it de Deus to you people, novamente? because I have given, I don't know Deixe-me what dar I've para kept out. vocês algumas So, coisas eu guardei. The Então, walkway, the golden o walkway, caminho de ouro no I trono have de tried to give you as Deus, much. eu tentei dar o máximo. And then the person of God, the Então, Holy a Spirit, pessoa is de standing Deus, o here and Espírito describing to Santo, me está de everything pé aqui, that's descrevendo happening here. tudo para mim que está acontecendo aqui. And then the two E cherubim então, of glory os carrying dois the ark of querubins the da covenant glória of God carregando inside the a throne of God arca in da heaven, aliança de Deus like this, dentro and da walking sala do sideways, trono remember? de Deus no céu, andando de lado assim, vocês se lembram? Then they reach the throne position. Então eles chegam and na place posição the do ark trono of God. e colocam The a ark of the arca covenant de of the Deus, a arca da cherubim aliança here do comes, does Senhor. something, goes O back there, querubins this one goes daqui this vai way. até lá Then behind e aquele there, lá I now see fecha. the river of life. Então lá atrás eu vejo o rio da vida. And then the tree of E life, então, the tree of life. a árvore da vida de um lado e a árvore da vida do outro. So this is where we are Então, é aqui onde nós estamos. at. Even recently, after Até we mesmo finished recentemente, Menengai, depois que terminamos Menengai, and he showed me the e ele visitation me coming to mostrou Europe. a visitação vindo à And Europa. I said he took me up. E eu and I disse saw que ele his me hand levou lá em bring the cima leaves. e eu This vi is- a mão this is dele the place. trazendo as folhas. Este é o lugar. No, this is dreadful. I don't know Não, what to isso clap é about temível. Eu não quero aplaudir This is very isso. dreadful. This Isso is é not a muito joke. temível. Isso não é uma Why has he sent brincadeira. someone like me to you? Então, por que ele enviou alguém como eu para Recently, vocês? after we finished Menengai, I came Recentemente, live on air, depois right? que terminamos o Menengai, After we eu vim finished ao vivo Menengai. no ar. And it was- Depois it que is even terminamos o much Menengai, higher anointing, e foi much até higher mesmo now. uma unção muito mais And then at alta the other agora, end muito became a mais huge alta. forest, Então, do outro lado flourishing from tornou-se my hand. uma enorme floresta And then he made que comments fluíram about das minhas how now mãos. Europe has become Então, green, ele now fez comentos de como a Europa agora tornou-se verde porque você veio com a unção do Senhor e tudo se tornou verde. Ele falou no sonho por voz e na última noite, ele falou da reunião na Alemanha como se ele levasse a reunião até a glória. Significa gloriosa, ele pode levar até a So you see glória. yourself ministering Então up there. você vê a você mesmo ministrando lá em cima, Where it's whiter. onde é mais branco do que o sol. Aye. Ai! So
What did Então, Nathan o que é que Natã promise David from God? prometeu para What did the Davi Lord promise da David? parte do Senhor? O que foi que o Senhor prometeu para Davi? Revelation 22, right? Apocalipse 22, certo? Eu decidi pular And he até o says, fim. E ele diz: The throne of God o trono de and of Deus the Lamb e do down the Cordeiro, middle of the great street, bem no meio da of the great grande city. rua, da grande cidade. on each side of the river De stood uma the a water. outra Again, margem do rather, rio, on each side of the de river cada lado do rio, stood the tree of life, está a árvore da vida, bearing 12 que crops of fruit, produz yielding 12 its frutos, fruit every dando month. seu That's fruto de amazing. mês em mês. Because Isso é impressionante, Time was created. porque o tempo foi criado. And when all is done, E quando tudo se consumar, will die. o tempo vai If I morrer. remember well, it's the book of E se Revelation, você se chapter 10, lembrar verse bem, 6. é o livro do Apocalipse, When capítulo time 10, surrenders. versículo 6, quando o tempo Worship acaba. songs have been sung about it. Os That when cânticos time finally de adoração terminaram quando Time o was tempo created. finalmente acaba. But O now, tempo foi criado. Mas I've always agora been amazed by tem this measurement sido of time muito, in the realm of eternity. é muito impressionante essa medida do tempo na dimensão da eternidade. It will be measured in months, he's saying. Será medido Bearing. em meses, ele diz, Crop every month. e dando frutos a cada mês na Oh, that's eternidade. amazing. So I think the Isso é difference there impressionante. is Então eu acho que a that here diferença time lá é que affects aqui you. o tempo Now. te afeta agora. Yeah, affects your age and all these Isso things. afeta a tua Every person is always era e moving closer tudo. to their tomb, right? Cada pessoa está chegando That, cada dia unless mais the rapture perto do happens, seu right? túmulo, a não ser Is que o that arrebatamento disputable? aconteça. Not at Será all. que você pode discutir isso? So Não, here de forma time is nenhuma. really reigning, Então, right? aqui o tempo realmente But over está there, reinando. Mas lá em cima, It won't have effect on you não vai ter mais efeito sobre vocês, because you are eternal. porque é eterno. Hallelujah. But it's just Aleluia. amazing to see Mas é that there's a measurement of time. impressionante, porque há in the uma realm of medida de eternity. tempo. I just want to stop there to open to bring Então, that to you, eu right? quero parar lá para Aleluia. abrir e trazer So isso let para us look vocês, at the certo? throne Então, vamos that the Lord olhar o promised trono David. que o Nathan Senhor was sent. prometeu para Davi. spoke the words, right? Natã foi enviado, ele falou as palavras, certo? And he said, E ele and the leaves disse, of the tree e as are folhas for the da healing of árvore the nations. são Do para I a hear cura that das with my nações. ears? Vocês ouviram isso? On every occasion I hear Eu this ouço in my com ears. os meus ouvidos. Em cada ocasião when I eu say ouço so, then isso you com os see meus what ouvidos. happens in E the quando ele meetings. diz isso, eu vejo o que The vivid acontece evidence of nas the ground. reuniões. A evidência unbelievable. vívica no chão, Hallelujah. no local. É Anyone can see inacreditável. things, but I'm talking Não, about what qualquer happens on pode the ver ground. coisas, mas eu vejo o que acontece If you no listen local. to what was happening in Bureti yesterday, the Se celebrations, você ouviu o que Ai, aconteceu ai, em ai. Bureti nas And the celebrações, other day it ai, was ai, ai. Nairobi, I think, E right? no outro dia foi Nairobi, eu acho. Nairobi. Nairobi. Ai. Ai, ai, ai. Unbelievable. Inacreditável. The celebrations in Bureti. As celebrações em She's more Bureti. stable. Ai, ela Aleluia! está mais estável. She's Aleluia! more stable. Ela está mais estável agora. She's learning Aleluia! to balance, my Lord. You people Ela have está seen aprendendo God. a equilibrar. You have seen Vocês God. viram Deus, vocês Even estão the vendo stages Deus. of how she's stabilizing. Até mesmo You have os really seen estágios God. de You como must ela enter with está all your estabilizando. children. What can I Vocês give you têm and que what entrar else will I com give? todos os seus filhos. Ela está This mais is serious. estável. You know, I Você never tem que get to entrar work. no reino Hallelujah. de Deus. She's stable, my Ai, ela está Ai, ai, estável, ai, meu ai, Senhor. ai, 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 ai. Aleluia. Stable. Ela está mais estável. Ai. Ai, ai, You ai, people ai, have seen ai. God. Vocês The viram glory Deus. of God. Olha a condição dela Ai, anterior. ai, Isto é a ai. glória Even to see de those Deus. stages, how they are stabilizing. Até mesmo ver os estágios, Amazing, como ela amazing. está ficando cada vez mais And standing estável. on her feet. E já de pé And nos now the brain pezinhos is turning dela. this foot like this, E like this. agora o cérebro And está dizendo, learning to coloque talk. esse pé, coloque. Ai, Ela está ai, aprendendo ai, a falar. My Ai, son ai, ai, Renzo ai, is the one that ai. handles this. Meu filho Normally, Renzo because é we o que get so normalmente busy here, we lida don't- com when we isso. tune in a little Nós bit, what you ficamos hear, you just run away. tão ocupados It is aqui. tremendous. É tremendo isso. Ai. So they are Ai, learning to ai, balance. ai. They're saying, Então "Just ela give me a está chance, I'll aprendendo a make it. equilibrar. I'll Ela try. disse, me dá uma I promise I chance. won't let Eu you vou down. Just give tentar, me a eu vou chance. tentar. I'll try.
Eu não vou Ai, desapontar ai, ai, vocês. ai, Eu ai. vou tentar. Me Amazing. deem The uma feet are chance. balancing her. Incrível. They're O supporting pé está her. equilibrando ela e está Ah, the Lord be sustentando ela. glorified. Ah, o Senhor seja And total cripple, glorificado. right? Total aleijado, Total sem cripple, controle. Total Total aleijada, cripple. certo? Total That is aleijada. total. Isso é total. Ai. You're saying Ai. what? Also deaf and mute. Também era surda e muda. Urine and stool incontinence. E incontinência urinária e fecal. What is that? O The que é Lord has done a isso? wonder there, right? O Senhor fez uma maravilha aqui, certo? That is serious. Isto é The Lord has done a sério. wonder there. O Senhor fez uma maravilha big aqui. Uma grande maravilha. Ai. So let's continue, blessed people, so we can take a break after finishing Então this. vamos continuar, povo abençoado, And then para come fazermos o intervalo So depois he's disso, saying então here, voltarmos. Então ele está dizendo aqui, Yielding his fruit every month. dando the fruto leaves todos of os the tree meses, are for e the as healing of the folhas nations. da árvore No são longer para a will there cura be das any nações. curse. So the Nunca curse mais is haverá finished. qualquer maldição. Então, So a you maldição understand acabou. Então você entende what Nathan was telling David? o que Natan estava dizendo The para throne of Davi. God O and of the trono de Lamb will be in the Deus city. e do Cordeiro está nela, na cidade, estará o So trono de David Deus is e a do messianic Cordeiro. name. Então, Davi é um David is nome a big messiânico. Davi é um grande Or nome. you should come to Israel and Ou know that você is a big name. deveria vir a Israel e saber David. que é um grande nome. David. David. Messianic name. Um nome messiânico. Por quê? All these things were promised him. Todas estas coisas foram prometidas You para could literally ele. say that eternity Você will be podia based on his literalmente dizer que a eternidade será baseada no trono throne. That is dele. serious, right? Isto é sério, certo? Your name will be great, right? O seu nome será He goes on grande. to say- Ai, e ele continua dizendo: The throne of God and of the Lamb will be in the o city. trono and de his servants will Deus serve na him. cidade Okay. So estará you o trono understand de that Deus e do Cordeiro. we will Ok. serve the Lord Então você entende que nós eternity. vamos servir o The Senhor only na difference eternidade. being that you A cannot única get diferença é que você nunca vai You se have now a cansar. body that cannot get Você tired. agora tem um corpo It's que powerful não vai body, a se very powerful cansar, body. um corpo muito And many other poderoso things are coming up e here. muitas outras coisas Go virão tell aqui. them that when the Vá rapture takes dizer place, para eles they que will quando o have bodies arrebatamento like mine. acontecer, eles terão corpos Tremendous, como o meu. right? Tremendo, certo? And he says, E ele diz: the throne of God and of the Lamb will be in o the city, trono de and Deus his e do servants will Cordeiro serve him. estarão So na we will cidade serve the Lord. e os seus servos Thank o God, right? servirão. Então nós serviremos o He Senhor, says, graças they a will Deus, see certo? his face, E ele diz: and his contemplarão a name sua will be on their face. foreheads. That E is na amazing. sua fronte He's estará o saying nome dele. Isso é impressionante. that when Nathan Ele está came to dizendo speak to David que quando Natan about veio para this falar com Davi higher son, a respeito this greater desse son filho that would mais come, elevado, esse filho immortal maior son, que virá, este eternal filho son, imortal, esse filho eterno, and sit on an e eternal sentar-se throne num forever. trono eterno para When he sempre. comes Quando ele vem to sit on the throne of David, para David sentar might be no a big trono name, de right? Davi, ai, Davi He deve says, ser um nome muito grande. Ele diz: There would be glorification. haverá people glorificação of God. para o povo de Deus. Aleluia. There would be glorification for the Que people. haveria glorificação para o povo de Because Deus. Por You quê? cannot meet God Você não except pode that you have a encontrar-se glorious com body. Deus, exceto se vocês tiverem um corpo glorioso, face to face. face I a can share with face. you some instances. I think I've shared a Eu little posso bit, right? compartilhar alguns At the throne momentos. position. Eu já finally compartilhei the alguns cloud na posição do trono, quando finalmente a nuvem vem. Lembre-se, a sits on the nuvem mercy vem, seat. passa pelo caminho de ouro e Before senta he no invites me to come propiciatório. and look Antes into dele me convidar the para Ark of ir the e Covenant, olhar when he's still dentro there, da Arca da before he does Aliança, that. enquanto ele ainda está lá, antes dele Remember, it fazer goes isso. up, right? Lembre-se que ele sobe quando ele repousa sobre a arca, ele sobe. And then becomes more like Então ele se torna como um a big funil. one again. E lá em cima, bem grande, a nuvem. Ai, You have understood? vocês entenderam? I even wanted to put it away from camera. Eu até mesmo quis falar longe das câmeras.
And then up there break and the thin one. Então, and then lá em the big one up cima, again. então ele abre bem grande lá em cima a nuvem. E lá em cima Face to abre face. e então face a face ele falou. Did you? Ai, Face to face. face a face. So Nathan Então, was saying Natan estava dizendo that when he sits on that throne, que quando ele se senta the naquele people of God trono, would be glorified. o povo de Deus Because seria now glorificado. They can see the Lord face to Porque face. agora eles podem ver o Senhor Owing face a to his face, works. devido às obras de Cristo Jesus. Face to face. Face a That face. means the Lord is saying you are going to meet your Creator. Isso significa que o Senhor está dizendo que você Face vai to encontrar face. o teu Criador No more, face a face. you know, Nunca waiting. mais The Lord is haverá. here. Espera, o Senhor já está aqui. Face to face, my Lord. Face a I've shared face, with you meu people. Senhor. Hoje eu compartilhei com vocês. Certo? Today I have shared with you people. Hoje eu compartilhei com vocês. That's serious. Isso é sério. Opened Abriu. face to face and spoke. E então ele falou face a face. So this is the throne Então este é o Nathan was talking trono about. do qual Natan estava He's falando. saying, Ele está dizendo and at that place, que naquele lugar, you, the Você- servants of the Lord, will see vocês, os the servos do Lord Senhor, face to face. verão o Senhor face a face. And his name E o will nome be on their dele foreheads, meaning estará nas own suas you testas, publicly now. significando ele vai Now you possuir belong to vocês publicamente. Of course, Agora at this vocês stage, you know pertencem you a really ele. belong to him. É But claro this que is nesse awesome. estágio He's saying, vocês vão saber que vocês public pertencem a ownership. ele. And that's Mas why será uma we need to understand possessão one thing. pública. Mas por quê? Nós When he temos que entender decides uma to come, coisa. Quando I ele call him and decide say, vir, "Please come in eu the o thick chamo e dark digo, cloud." por favor, venha na sua densa e escura And nuvem. he comes to the church, E ele a vem para a particular church. igreja, a uma igreja em particular, he's not específica, saying- he's significando que saying, ele "I'm not está ashamed dizendo, eu não estou of being envergonhado, called your eu God." não me envergonho de ser chamado seu That is serious, Deus. because you see, Isso he é also- sério, porque você vê aqui Now, também, agora, He puts his name, he owns ele you now. coloca o nome dele na sua testa, ele te possui This is agora. serious. Isto For those é who don't come sério. to this church, Para aqueles que não vierem para esta igreja, ai, eu não I cannot sei, guarantee things. eu não posso Huh? dizer nada, eu não posso All I know is garantir that you nada. cannot play around with the Lord. Tudo que eu sei é que você não pode And get brincar away com o with it. próprio Deus e então You- se you cannot livrar, come se and safar. you ignore him. Ele não and get pode away vir with e it. você ignorá-lo You e cannot achar que live você like vai somebody who does not se know livrar. him Você and não expect pode to knock at his viver door. Now I como know that. alguém que não o conhece, Or batendo live depois like na an porta enemy to dele him. You don't e want achar to que come vai to him. entrar. Ou viver como inimigo dele, And then você não expect- quer vir a ele e então achar que você vai entrar no These are céu serious dele. things. Isto é sério. So he's saying here, Então, ele está dizendo aqui, they will need no more light. nunca mais precisarão, They will Da not need the luz light of the lamp não precisarão da or luz de the light of candeia, the sun. nem da luz do For the sol, Lord God will porque give o them light. Senhor So Deus the Lord hosts is here. dará luz para eles. Então o Senhor they will dos reign exércitos estão aqui e eles forever reinarão pelos séculos reign dos now. séculos. Vocês This is now. reinarão agora. Isto agora Co-reigning with Christ, right? é co-reinando com Just Cristo, as the certo? Father Assim como o Pai Seated me. me So assentou, shall I also assim give como you o Pai throne, right? me entronizou, eu também darei So tronos you a know vocês. now eternity what Isso. will happen, right? Então agora você Reign já with sabe o que Christ. vai acontecer na eternidade. Vão reinar com And the Cristo. angel said to E o me, anjo "These então words are disse-me, trustworthy and estas true. palavras são You can fiéis put e your life on verdadeiras. this, right? Você pode They will be apostar fulfilled." toda a I'm sua just vida handling nisso porque what vai se Nathan was cumprir. telling David. Eu estou apenas And then, lidando com o que Natan now disse para extrapolating Davi. it to why we Então are here and agora the eu estou urgency extrapolando porque of the estamos end aqui e a of the urgência
do final da era da igreja. Há um rei que There is está a vindo. bridging kingdom. Há um reino que é uma ligação, que faz uma ligação aqui, uma ponte He needs to aqui. do this quickly. Ele precisa fazer isso rapidamente para trazê-lo aqui. And so the church needs to finish Então a with igreja these things, precisa right? terminar com estas So coisas, that the Lord certo? can bring the king. And Para it's que going o to happen Senhor soon. possa trazer He o said, rei. Isso vai acontecer rapidamente. Ele disse: The Lord, the God o who Senhor, inspires the prophets, o Deus que sent his inspira os angel to profetas, show his enviou o seu servants anjo para mostrar aos seus things that servos must as soon take coisas place. que brevemente devem acontecer. Look, I am coming soon. Eis que Blessed venho is the one em who breve. keeps the words Bem-aventurado of the aquele prophecy que written in this guarda scroll. So that's very as powerful. palavras da profecia deste livro. He's Isso é saying muito poderoso. Ele está dizendo That the church in Thessaloniki, que a igreja na they Tessalônica, thought it was their time. eles pensaram que era o tempo deles. No tempo deles, o arrebatamento vai acontecer. É por At isso que ele their time, disse, the nós rapture que will take estivermos place. vivos, That's why they nós said, que "And we who estivermos are still vivos, alive." And nós, we who a are still alive. geração, nós somos The a we última generation geração is the ultimate, para o the last arrebatamento. generation to the rapture. Eles pensaram que era no tempo So they thought deles, a it was igreja them, do and that primeiro was the first século. century church. Mas muitas gerações e And igrejas many vieram, e generations of cada church has grupo come. pensou, Each group somos thinking nós, it is ele virá us. no nosso tempo. He's coming in our Então time. você pode imaginar tudo isso que está So you can escrito imagine até all this agora. A written then intenção until do Senhor é que quando The Lord você espera intending por Ele, That when you quando o wait dia for him, e a hora não são conhecidos, when the date is então o not seu known, relacionamento, then your relationship, cada povo, cada every nação e people, cada every fuso nation, horário, every as time zone, every nações teriam season um would have a relacionamento com relationship with Ele. him. Vocês entenderam? Caso contrário, se eles soubessem que não é agora, as Otherwise, if pessoas they knew that entrariam it's no not now, pecado, it's when. certo? People will go Mas to ele sin, deu isto But para he que gave todos, this, até mesmo esta geração, that nós all, sabemos even que this aqui, generation, now, aqui okay, nós we sabemos know que ele está here prestes that a he vir. is about to Aqui come, nós não right? temos dúvida, a Here there nuvem is no veio. mistake about this. The Aqui, cloud has come. inclusive We o que eu are here. acabei de compartilhar com vocês aqui, é Including what I've just shared inacreditável, with you certo? It's unbelievable, Tremendo. right? E há mais que eu não posso Tremendous. compartilhar. Ai, And there's more I cannot share. então, Aye. ao dizer que So, ele está vindo em by breve, saying he ele is está coming vindo em soon, breve. He is A coming versão quickly. King James diz, King James says, because NIV says, he says, "Behold, I come quickly, porque a NVI diz, and is a blessed is NVI he that diz, keepeth the saying eis que of venho the em breve, prophecy of this book." bem-aventurado aqueles que coming guardam as palavras da coming profecia deste He livro. knew that when he Eis does que that, venho em he would breve. sustain a relationship Ele with sabia us que quando at ele fizer every isso, ele season, vai every sustentar generation, um every- relacionamento conosco em cada watch, estação, em cada whether it's the geração, first com watch, cada the povo. second watch or the third Não watch. importa se é na primeira vigília, segunda vigília But ou na for this terceira one vigília. You really know he's Mas para este aqui, vocês Aleluia. realmente sabem que ele está vindo. coming. You really Aleluia. know the Messiah is coming. If you look at the happenings in the Você news, realmente and the sabe que o happenings in Messias the está vindo. church Se here, você what vê os the prophets of God are acontecimentos doing here, nas notícias tell the e aqui na Messiah igreja is o que os profetas And de they are Deus estão telling you fazendo they are aqui, seeing him coming. você pode dizer que o Messias está vindo e, So you can e você substantively pode dizer prepare. que ele está vindo. Otherwise, Então vocês this podem was meant to substancialmente keep se you related, preparar. keep you, Caso connected contrário, with him. isso aqui é para te manter conectado And then he constantemente says, com I, ele. John, Então ele diz, eu, I'm the one who João, heard and saw these things. sou aquele when I que heard viu e and ouviu saw them, estas coisas. I E fell quando eu down to ouvi e worship as vi, at the feet of the angel prostrei-me who had ante been os, showing me, aos pés do anjo showing them to me. But he que said to me, me mostrou "Don't estas do coisas that. para adorá-lo. I am a fellow Então servant ele me with you disse, não faças and with isso. your fellow Eu sou prophets, conservo teu, dos teus with irmãos all who e keep dos the profetas words of the e scroll. de todos que Worship guardam only as God." palavras deste livro. Hallelujah. Adora And somente then a he says- Deus. Aleluia. Then he told me, Então we ele need to take a diz, break now. Verse 10 precisamos fazer um intervalo agora. Versículo 10. says, Ele diz, then he told me,
Então me disse, Do not seal up the words of the não prophecy of this seles as scroll, because the palavras da time is profecia near. deste Time livro, is near. porque o tempo está próximo. The imminency of his O return. tempo está próximo, a iminência Time do is near. retorno dele. All the time. O tempo está It próximo. could be now, right? Todo o tempo, pode ser agora, certo? Again, I said as I read this, Novamente, eu disse que focus quando eu your leio mind on isto, what Nathan was foque telling a David. sua mente no que Natan About the estava throne dizendo that lasts para forever. Davi a respeito do trono We have que arrived. durará para sempre. Nós Hallelujah. chegamos. And then he says the Aleluia. following. Então Then ele he told me, diz. do not seal up the words Então of- ele me disse, of não the words seles of the as prophecy palavras of da this profecia scroll, deste livro, because the time is near. porque o tempo está Let the one próximo. who does wrong Continua o continue to do injusto wrong. fazendo Let the vile injustiça, person continue to be continua vile. o Let imundo the ainda one sendo who does imundo, what is right o continue to justo do continue right. na And let the prática da person justiça who continues to- e o who is holy continue santo holy. So, that continue kind a of santificar-se. language Então is este as tipo if de time is língua é como Right? se o tempo acabou. Time is over. Certo? O tempo acabou. Trying to run, time is over. Ten- My son, Branson, Tentando why are you not avisar. sitting where O Anani tempo is sitting acabou. there? Meu filho, So I can Branson, see you senta there. lá Where, para que eu possa te ver lá. My son there from Donholm, your name, is Meu sitting filho there. de Give him a chair Donholm. next to you there. Dê uma Hallelujah. cadeira ao seu lado Let's para clap for ele. him the way he runs the radio, right? Vamos aplaudi-lo Very porque ele powerful conduz son, a rádio. Um filho Very muito mighty. poderoso, certo? Muito Thank poderoso. you. But this is serious. Obrigado. Mas isso é sério. So he's also talking about the imminency Então of his ele return, but também I want está to read falando further da on. iminência do That retorno throne. dele, mas eu quero continuar lendo sobre aquele trono. So when he says, let the Então, one quando ele diz who does evil continue to do que evil. aquele que está Or wrong praticando a continue to do injustiça continue a praticar a injustiça, é como se ele dissesse, o tempo acabou. Agora você agarre isso. E ele também está advertindo, As though he's warning that como how se ele could you estivesse hear all advertindo. this Como and você continue pode ouvir tudo isso in wickedness? e ainda continuar na iniquidade? Whoever Ou ele está hears all dizendo, these things, todo aquele que ouve todas And does essas not change. coisas e não Forget muda, let esqueça him forget essas about pessoas. heaven. Esqueça, que ele também esqueça o céu. Hallelujah. And the Aleluia. other thing he's saying is that E there a are two outra coisa que ele lineages. está dizendo é que há Right? duas linhagens, certo? There are those who are the Há, offspring of the tem serpent. aqueles que são a They start descendência from da Cain, they serpente, go all the way down. começou em Caim e Antichrist, desceu Satan, até o their anticristo, lineage. Satã. Esta é a There's the other linhagem group deles. from Abel. E há outro grupo All de the way Abel, todo the o caminho até right? Cristo, certo? So he's talking about two lineages here. Então ele está falando de duas linhagens One is aqui. wicked, the other one belongs to Uma the é Lord. iníqua e a outra pertence ao Senhor. That is serious. E isto é sério. And when he says so, E it means quando he's ele saying diz time is also isto, over. isto Right? significa que ele He's está just dizendo focused que o out, tempo summarize for também you. I'll bring it acabou. back. Eu vou But allow me resumir just para open this vocês, up, eu vou right? trazer de volta, mas me I'll bring it permitam back to abrir you isto. at the Eu church vou age. trazer para But this is vocês how a I era build da it. igreja. Mas Because foi now assim you como know eu that there is a construí. throne Porque agora coming. vocês sabem que há um trono And vindo. God is in a hurry. E Deus to está bless com him. pressa para But we are going abençoá-lo. to examine the long Mas suffering. nós Why he has vamos delayed to examinar bring a it. longanimidade. Because of Por que, que o something, Senhor está demorando Hallelujah. para trazê-lo? É por causa de alguém, That we may certo? reach out to more people. Para que ele possa We read from alcançar Ezekiel mais 33:11, pessoas. he does Nós not lemos desire Ezequiel 33:11. should E perish Deus in the não lake of fire, deseja que right? ninguém pereça no He's lago de waiting a fogo. little bit more, Ele right? está esperando um pouquinho, mas Unbelievable. ai, So he inacreditável. goes on to say, Então ele continua dizendo. and continue to do right, yes. And then verse 12, he said, look, Então, I versículo am 12 ele coming diz: soon. Eis He's que saying venho it again. sem demora. My Ele reward repete is with aqui. me. And E I'll é give each comigo person está according to what they have a done. minha He's saying, be recompensa, careful o now what galardão you que do, tenho right? para retribuir So, a cada um segundo in as other suas words, he's obras. saying, Então, when cuidado you're com born o que again, você your faz. deeds. Em outras Do you remember the palavras, 7 ele está dizendo, epistles quando in você nasce de Revelation 2 and novo, 3? você It tem says, I know your obras. deeds, I Lembre-se know your deeds. das cartas Meaning, em when you're born Apocalipse again, 2, the 3. deeds Conheço line as suas up with the obras, desire, conheço the as will suas of God, obras. right? Então, as suas obras têm que Are we estar together on alinhadas com a vontade de Deus. Estamos nisso? Juntos nisso? Each person according to what they've done. I am Darei the a Alpha and the cada um Omega, the segundo as first suas obras. and the last, Eu sou o the Alfa beginning e and o the Ômega, end. o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Can you put King James up there? We você see pode on colocar verse, King James lá? That's verse, yes. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the Eu end, sou the o first Alfa and e the o last. Continue. Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o Blessed are princípio e o they fim. that Bem-aventurados do his aqueles commandments, que lavam that as they may suas have the right to the tree vestiduras of life para que tenham and may direito enter à through the árvore da gates of the vida holy city. e entrem
na So again, he's cidade talking pelas about the deeds portas. coming out of Então, your salvation, right? novamente, The ele grace, está right? falando das obras que vêm And then da he sua says, verse salvação. 15, Então, ele diz no for versículo 15, outside, okay, if you put fora, it like this better. Outside fora are the dogs, ficam os those who cães, practice magic arts, the os sexually feiticeiros, os immoral, impuros, the os murderers, assassinos, os the idólatras, idolaters, and everyone who loves e and todo practices aquele que falsehood. ama Continue. e pratica a So, mentira. very powerful. He A he's falsidade. saying that not Muito everybody poderoso. will Ele está enter the dizendo que kingdom of God. nem todos vão entrar no That's reino all de he's saying Deus. there. É isso que ele está That not dizendo aqui. everybody will Que enter nem todos into heaven. entrarão no céu. Be careful now. Cuidado agora. I, Jesus, Eu, have sent my Jesus, angel to give enviei you o this meu anjo testimony para for the vos churches. testificar I am the essas root coisas às and igrejas. the offspring Eu of sou a David. raiz e a geração de You see what Davi. Nathan was talking about? Você vê do que é And que the bright Natan morning estava star. falando? E a brilhante estrela da manhã. No. That's the place. Não. I am Este the é o root lugar. and Eu the offspring sou of David. a raiz e a geração de Davi. So this is the throne, Então, that este Nathan was é o talking about. trono the do eternal qual throne Natan estava falando, o trono eterno, that the Messiah would sit on and no reign qual o forever. Messias iria se sentar e reinar para sempre. And he says, I am the root E ele diz, eu sou a and the raiz offspring of David. e a geração de Davi. When he says root, probably he's touching on Jesse, right? Quando ele fala de raiz, talvez ele esteja Or falando the de maker, the Jessé, creator of David, right? ou do criador de Davi, certo? That is serious. Isto é The sério. next one. O próximo, The Spirit and the bride say, come. o Espírito And e a let the noiva one who dizem, hears say, vem. come. Aquele que Let the ouve one who is diga, thirsty vem. come. E aquele que And let tem the one, can sede, you put venha. another version, King James? There's one that says Pode whoever. colocar todo Whosoever. aquele. Tem uma He's saying versão this que diz invitation todo is open aquele. to everybody. Ele está dizendo que este convite é dado Whosoever. para todos. Todo Whosoever aquele will, que, Let him todo take the aquele water que of life. quiser, beba Continue, de we finish graça this, da let's finish água so I da can vida. come back to Vamos base. terminar para eu poder voltar para a base. I want everyone who hears, I want everyone who hears the words of the prophecy E a of todo this aquele que scroll, ouve as palavras da profecia deste livro, eu advirto. of this scroll, if Da anyone profecia adds deste anything livro. to them, Se alguém God will add to that acrescentar person qualquer the coisa, plagues described in Deus this lhe scroll. acrescentará os If anyone flagelos takes escritos neste livro. the E se words alguém away from this tirar scroll of prophecy, qualquer coisa God das will palavras take do away livro from desta that person profecia, any Deus share in tirará the a tree of sua life parte, and in the a holy parte city dele na árvore which are described. da árvore da in this vida, scroll. da cidade santa, But we das have coisas reached where que we se have acham seen. And then he escritas says, neste come, livro. Lord Jesus, come. Então ele diz, We have venha, reached where we Senhor have Jesus, seen. vem. Nós chegamos He no comes lugar out and onde nós vimos que This ele is vem e the root diz, of David. esta é a and the raiz offspring of de David. Davi e a So geração this is de the eternal Davi. throne. Então, that este é Nathan o was trono talking about eterno do when he qual promised Davi estava David falando that he quando shall ele have an prometeu eternal para throne. Davi It que ele was teria um not trono Zedekiah and that eterno. group. Não era Zedequias e aquele It grupo. ended that way. Isto Because acabou he is coming. daquele jeito. And so now, Porque ele, o rei, how está does vindo. that now Então, agora, contextualize to como now que and here? isso Before traz we take a break. contexto para o aqui e agora, antes de fazermos o intervalo? When the time is near, Quando o tempo está próximo, on this timeline, nesta linha do tempo, when the time is near, quando o for the tempo está rapture to take próximo place, and he para o shows me quite arrebatamento many times, acontecer, e ele then me he sends mostrou me isso to you. muitas vezes, então ele me envia that até go tell vocês. them, prepare, Que tell vá them dizer the para church eles age se is about to prepararem. end. Diga para eles que a era da igreja está prestes a terminar. Because he wants to bring this Porque ele throne. quer trazer este trono. Aleluia. He wants to liberate the earth for É que 7 ele years, quer right? libertar a terra por With 7 unbelievable anos. judgment. Com inacreditável juízo. Liberate the earth totally. Libertar for 7 years. totalmente a terra durante So that he aqueles may 7 anos. install the Para bridging que ele throne. possa estabelecer o trono The millennial reign que é is a a bridge. ponte. O reino milenar é uma That ponte bridges this realm
que conecta esta and the dimensão eternal estate of God. e o estado In eterno de between Deus. is the great white throne. Aqui no meio está o juízo do So- grande trono branco. Então, The Lord is saying o Senhor está dizendo that He has waited so long. que Ele tem esperado tanto tempo. You all know that the Lord loves honor. Todos vocês sabem que o Senhor If you ama don't a honor Him, honra. if you contempt Se Him, você it's não unbelievable honra Ele, what se He does você to you. despreza Ele, é inacreditável o que Ele faz com você. And as it stands now, E agora, como está exaltado e the enemy enfatizado, went with the last laugh. o inimigo riu por último. Zedekiah and the lineage was Zedequias crushed, e a sua smashed like linhagem that. foi esmagado, destruídos assim. They went and wept by some Babylonian river Eles over there. foram chorar junto aos rios de Babilônia, no cativeiro. And when the bona fide king, E quando who o is rei supposed to sit on the Bonafide, throne, arrived, que deveria sentar he no was trono, abused chegou, ele foi and abusado e massacrado, when we assassinado. come back, I'll look at, I Quando know you nós had already some voltarmos, bit of it, but I Eu want to sei look que at the vocês já innocence of the entenderam, mas eu Christ. quero olhar a inocência de Cristo. And he was butchered. E ele foi morto. God has sent me Deus to let you know me enviou para que vocês saibam que o tempo acabou that the Messiah is coming. e o Messias está He vindo. wants now to deal with Israel. Ele quer agora lidar com Israel. He wants to establish the throne Ele of quer the Messiah. estabelecer o trono do Messias. And the Messiah is E o supreme. Messias é supremo. The Messiah is God's Os- priority. O Messias é a prioridade de Deus. So there is a hurry. Então há uma pressa. There is a big hurry Há uma grande pressa to the extent that even the 3 weeks we gave between nations, até o ponto em que as 3 semanas que eu dei entre as nações, veja, eu estou fazendo isso. Eu sinto como se eu estivesse correndo. E eu disse, eu preciso mudar o calendário para que eu possa there ir. is a hurry, there is pressure Há from uma on high. pressa, há pressão do Every alto. moment he's showing A me, look, cada see momento this, ele me tell mostra, the Messiah veja, is veja coming, isto, go. diga Every para eles moment, que o Messias non-stop está vindo. conversation. Vai lá, é uma conversa There is ininterrupta. tremendous pressure. Há tremenda pressão, Because the king is coming. porque o rei está vindo. From what you have seen, Daquilo que vocês já viram, God has promised David a throne. Deus prometeu para Davi um And trono. that throne must be installed. E este trono deve ser So it was estabelecido. not about the Gentile Então church não é a alone, not at respeito all. somente da igreja Not dos at all. gentios. Não, de forma nenhuma. I said, Eu disse, when you look at God's programs, quando você olha os on the programas de Deus na terra, the priority is always Israel a prioridade é sempre Jerusalém, Israel, and the Jerusalém Messiah. e o And the church Messias. is always an appendix. E a igreja é sempre um Appendix. apêndice, um apêndice. So please, Então, por favor, go prepare the way the Messiah is coming. vão preparar o caminho, I o have seen him Messias come. está vindo. Eu vi I ele don't know how many vindo. times those, I just read a Eu few não today, sei you saw it quantas was vezes quite eu li a alguns hoje, vocês viram que foi uma miríades. And so when we come back, Então, quando voltarmos, I want to look at the following. eu quero olhar o I seguinte. want to look at the Eu innocence, quero olhar a of the inocência de Cristo. but I cannot look at the innocence Mas of the eu não Christ posso olhar a except that I inocência look de at the Cristo, glorious Lamb a of não God. ser que eu olhe o glorioso Cordeiro de Deus, The Lamb of sacrifice. o Cordeiro do sacrifício. And you'll see what he went through. E vocês verão pelo you'll que ele understand passou e vocês That the entenderão Lord wants to bring que o his throne. Senhor quer trazer o seu trono. It's time out. O tempo For the church. acabou para a igreja. Hallelujah. Aleluia. In any case, De qualquer there are forma, many nations now that are waiting. há I need to muitas be nações running to agora them. que estão esperando, eu preciso correr para eles. Some have not even heard the announcement. Algumas delas But nem for you, até have mesmo nem ouviram o anúncio, mas vocês já ouviram.
That's why we stopped even those who are traveling with us. É por isso que nós There's paramos too much até work. os que estão viajando. Não vão mais The viajar. cripples Há are muito walking. trabalho aqui. Os aleijados estão Use andando. this revival. Others don't have. Use este avivamento, os Can you outros tell não Vincent to drink têm. water? Others don't have. Outros não têm. Diga para o Vincent beber água. Use this to harvest the Usem entire isto nation. para colher The Messiah toda a is coming. nação. O Messias está When we come vindo. back, Então, quando nós I want to voltarmos, look at eu the quero olhar glorious Lamb of God, o glorioso Cordeiro the de innocence of Deus, the Christ, and the a events of the inocência de cross. Cristo e os eventos da cruz. Then you'll understand. Então vocês vão The entender church needs to prepare now quickly. que a igreja se preparar rapidamente e sair fora The daqui. cost was too heavy. O, And so o much preço time foi has muito passed by. pesado e tanto And the devil tempo took the passou. last laugh. E o diabo Whether you look at riu por Hezekiah, último quando ele or you olhou look at the para Messiah on the Zedequias, quando ele olhou para o Messias na cruz. And then that's when I will handle Então, é isso quando eu vou some lidar foreshadows in the Bible. com algumas sombras na Bíblia no Antigo The Testamento. Lord bless you. I'll see you shortly. O Senhor os 30 minutes. abençoe e eu os verei 30 brevemente. minutes we're here because, 30 minutos, 30 won't have you minutos tomorrow, estaremos aqui, porque eu não vou Thank ter you. vocês amanhã, então, obrigado. What is that? No. You have to be very slow because I want everybody to catch it.